Todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. O Senhor da vida nos envolva em sua divina luz, nos sintamos abraçados pelo nosso Cristo amado e amparados pelos bons amigos espirituais que aqui se encontram, nos dando sustentação para realizarmos o trabalho que nos propomos. Meu agradecimento ao Rodrigo pelo convite, à Lúcia pela recepção, né? E a Espiritualidade Luz pela oportunidade de trabalhar na seara do bem neste centro espírita Fé, Amor e Caridade. Hoje a nossa fala será sobre caridade, né? Caridade material, caridade imaterial. Vamos enfocar também aquilo que existe em nós que dificulta a prática da caridade. Vamos enfocar um pouco daquilo que precisamos desenvolver em nós para praticarmos a caridade, tal qual o nosso Cristo amado e o nosso Pai Maior espera que nós a pratiquemos. O Espiritismo é um cristianismo redivivo e ele nos proporciona a oportunidade de ficarmos diante do Cristo e dele recebermos as indicações dos melhores caminhos a seguir. O Cristo veio nos ensinar a lição do amor e nos alcançou uma máxima, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso, no entanto, não é fácil, né? Exige esforço, exige coragem da nossa parte, porque precisamos mudar muita coisa em nós para que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso talvez seja o maior obstáculo que nós temos que enfrentar, transpor, porque, com raras exceções, todos nós queremos um mundo melhor, queremos que as coisas se modifiquem para o bem, mas temos uma imensa dificuldade de mudarmos 1 milímetro em nós, né? Nas nossas posturas, no nosso modo de falar, no nosso modo de olhar a vida e aos nossos semelhantes. Então é sobre também essas dificuldades que iremos discorrer aqui, mostrando que vencê-las é o único caminho, né, que nos levará a praticar a caridade, a qual precisamos praticar para a nossa própria salvação. Todos nós sabemos que o Cristo é o nosso Salvador, que é o nosso modelo e guia. Então, praticar o seu exemplo, praticar as suas lições, é que vai nos salvar. Por isso que normalmente a gente escuta: fora da caridade não há salvação, fora do amor do Cristo não há salvação. Em sua passagem entre nós, o Cristo se dedicou integralmente a nos ajudar, a nos esclarecer, a nos curar as doenças do corpo e da alma, a nos consolar. E isso nos mostra que a atitude de Jesus sempre foi extremamente caridosa para com todos nós e que a base da sua atitude caridosa sempre esteve assentada na grandiosidade do seu infinito amor por todos nós. Então, se o Cristo procurava nos ajudar e o fazia expressando seu profundo amor em tudo que ele fazia, fica claro para todos nós que o amor e a caridade caminham juntos, né? São sinônimos, ambos objetivam a produção de um bem maior. O amor é o alicerce para que façamos ao próximo todo o bem que está ao nosso alcance, que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então vejam só, né? A gente vai desmistificando, às vezes entendendo um pouquinho
que não dá para desvincular o ato de ajudar, que é a caridade, do amor que deve embasar esse ato, essa expressão de amor. Tá? O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 7 a 11 e 13, nos revela o seguinte sobre a caridade. Então ele diz assim: é tão importante o amor, né, para a prática da caridade, que ele nos diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver amor, não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retina. E que vem a ser o bronze que soa e o símbolo que retina? São instrumentos musicais. O bronze que soa é tipo um prato, assim, que a pessoa bate um no outro e sai um som bem alto, estridente, né? E o símbolo que retina é como se fosse um tambor. A gente bate ali e sai um som potente. No entanto, quem olhar para o bronze que soa vai ver que ele é uma casquinha, ele é fininho, 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 e faz um alarde muito grande. E que o símbolo que retina, ele é oco. Então, naquela época, o Paulo estava se referindo àqueles que falam muito, dizem muitas coisas, mas são fininhos, são uma casquinha, são superficiais, ou são ocos. Não existe mais nada do que aquela palavra, é vazia de amor. Né? E aí ele segue: ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse entregado, não tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não tiver caridade, nada sou. E se houvesse distribuído os meus bens, todos eles, para alimentar os pobres, e houvesse entregado inclusive o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, às vezes a gente entende mal a caridade, né? Eu doei, eu entreguei, mas nós devemos doar e entregar com um sentimento profundo de que o melhor aconteça àquele que recebe. Sem isso, esse gesto de caridade vai beneficiar quem recebe, mas não vai beneficiar nós. O nosso Pai Maior quer enxergar em nós essa mudança, essa sensibilidade que nos faz colocar o amor em todas as nossas ações. Então, podemos entender então que fora da caridade, fora do amor, não há salvação, porque é a amorosidade que fará com que nos aproximemos cada vez mais dos desígnios elevados que o nosso Pai Maior preparou para todos nós. Nas palavras de Paulo, a caridade não está restrita a entregar alguma coisa, muito pelo contrário. Se nós entregarmos tudo que temos, mas não tivermos amor no nosso coração, naquele gesto, de nada nos serve. Então, reforçando a caridade abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. O que vem a ser indulgência? Indulgência é aquela, nas relações com os nossos semelhantes, nós darmos um desconto, né? Porque somos espíritos imperfeitos, estamos em evolução, estamos lapidando o nosso ser, e nesse meio do caminho nós tropeçamos, nós deslizamos, nós caímos e muitas vezes prejudicamos alguém. E quando prejudicamos, a primeira coisa que nos, poxa vida, me perdoa, me conduz, nem que seja numa oração, e nós precisamos que alguém olhe para nós e dê o desconto. Não, tudo bem, segue em frente, levanta e vai. Então é isso que nós temos que alcançar ao outro, é o que nós precisamos para nós. E a prática da caridade nos ordena a indulgência, que nos proíbe
humilhar o infortúnio do nosso próximo, né? Nosso irmão de caminhada. Contrariamente ao que ocorre muito frequentemente, ou seja, quando a gente vê alguém caído no chão, pedindo um auxílio, a primeira coisa automática que vem na nossa cabeça, existem exceções, mas a grande maioria é vagabundo, desleixado, desocupado, né? Então, mas nós não podemos fazer esse olhar generalista sobre tudo, né? Essa sensibilidade é a recomendação que o Cristo nos dá. Então, que a gente, antes, né, diante de uma pessoa que se apresenta nessas condições, a gente tenha um olhar caridoso, amoroso, que, sem saber o que as razões que fizeram com que ele estivesse nessa condição, possam chegar para eles aqui, como fizemos nas vibrações, né? Possam chegar para esses irmãos de caminhada, um ânimo, um alento, um encorajamento, para que eles possam enfrentar os teus desafios, né? A caridade, então, abrange todas as relações que temos com semelhantes, quer sejam nossos inferiores ou iguais. Quanto à sua posição, sendo lastimável ou não, né, diante de nós, devemos respeitá-los, né, e não aumentar o seu sofrimento pela humilhação. Tá? O homem verdadeiramente bom e caridoso, é isso que nós queremos ser, né? O mundo, o planeta, nós precisamos conviver com pessoas boas, então nós temos que eleger essa conduta para nós, né? Ele respeita antes de aumentar o sofrimento pela humilhação, seja por um olhar, por um gesto de desdém, que pode chegar aqui que já está em sofrimento, numa condição de maior sofrimento. Então, o homem bom procura realçar o inferior aos seus olhos, diminuindo a distância entre ambos, né? Para a prática, então, da caridade, é imprescindível que cada alma humana reencarnada no planeta desenvolva a sensibilidade diante dos problemas alheios. Não é resolver os problemas alheios, mas é a sensibilidade, ou seja, olhar e ver que alguém está precisando de ajuda. E eu me dispor a ajudar, seja com uma oração silenciosa, um olhar caridoso, enfim, ou de outra forma que estiver ao meu alcance. Né? E fazer isso com uma vontade tal que seria como se eu estivesse naquele lugar e eu gostaria de que alguém me olhasse e me desejasse a força que eu estou desejando. Tentar fazer esse caminho e poder ser o mais verdadeiro possível nessas projeções. Uma vez comentando sobre isso, um grupo de estudos, então tem a oração que a gente faz para nós e às vezes a oração que a gente faz para o outro. Né? Para nós a gente detalha, a gente vibra, né? E o outro a gente faz assim, meio que na corrida. Né? Não estou desapontando ninguém, mas eu estou dizendo que isso acontece, é quase que comum. Nós temos que fazer para o outro tal qual gostaríamos que fizesse para nós. É a sensibilidade se despertando dentro de cada um. A caridade, ela pode ser material e pode ser imaterial. Né? A caridade material, ela tem lugar quando identificamos no nosso irmão de caminhada, no nosso próximo, uma carência material, seja de agasalho, de alimento, de medicamentos. E ao perceber isso, eu me sensibilizo e me movimento dentro das minhas possibilidades para minimizar os seus sofrimentos. É só isso, não é nada fora do nosso alcance, é dentro das nossas possibilidades. E a caridade imaterial, ela decorre do seguinte: numa sociedade tão complexa que nem nós vivemos no mundo de hoje, é possível para aquele que desenvolveu sensibilidade perceber que não só de pão, de roupa ou de medicamento as pessoas precisam, né? Elas precisam muitas vezes de uma paz interior, de um olhar fraterno, de um acolhimento, de uma palavra edificante, enfim,
E aí, quando a gente percebe isso, é imaterial, mas a gente ainda aqui em pensamento, em oração silenciosa, a gente alcança esse irmão. Às vezes ele nem vai ficar sabendo, mas basta nós sabermos. Tá? Então, nos movimentamos nesse sentido, com amorosidade, um desejo sincero, profundo, de que as suas dores, seus sofrimentos, as suas necessidades sejam supridas naquilo que ele precisa. Essa é a caridade imaterial. Então dá para ver que nós podemos sempre praticar a caridade, desde que nós tenhamos a sensibilidade de perceber tudo que está à nossa volta, né? Naqueles que convivem conosco, direta ou indiretamente. Né? Então, somente assim estaremos praticando a caridade, né? Segundo as expectativas de Jesus e do nosso Pai Maior. Jesus não quer, agora mesmo foi falado sobre as questões perecíveis, né? Não quer nos ver entregando coisas tão somente, quer nos ver nós crescendo, né? Naquilo que vai perdurar conosco, que é a nossa elevação moral. Então tem que haver o amor. O amor é o caminho, é a lição que o Cristo veio nos ensinar e é o que nós temos que fixar. Vamos devagar, vamos tropeçando, mas vamos caminhar nessa direção. Como a caridade imaterial normalmente a gente nem percebe que ela é possível ser praticada, então eu vou trazer alguns exemplos assim que vão deixar bem claro como é que nós podemos praticar, tá? Então, uma caridade imaterial, ela pode ser realizada pela boa palavra, pela conversação edificante, né? Que chega sempre em boa hora, né? Para aqueles a quem que estão aflitos sem nobres perspectivas. Então, puxa vida, né? Às vezes a pessoa, eu me esforço, não consigo, não sei se vai dar e tal, e a gente, ouvindo aquilo, pode lançar a oração. Sempre devemos ter oração, não temos a palavra para tudo, mas de vez em quando nós teremos a palavra e vamos lançar ela, de forma que ele tenha paciência, que ele tenha calma, que ele acredite na vida, na possibilidade de realização dos seus sonhos. E nós vamos trabalhando nesse sentido. Estamos fazendo caridade. E às vezes a pessoa, ao ouvir aquilo, se modifica. Uma palavra simples, né? Ele se modifica e se ergue, ainda que momentaneamente, mas aquilo vai ficar lá e pode produzir o efeito que a gente gostaria que, se fosse no nosso caso, alguém nos dirigisse uma palavra e nos botasse para cima. Pelo silêncio também podemos praticar a caridade, como um auxílio eficaz na hora do tumulto, né? Quando alguém necessita de espaço mental para pensar e meditar por si mesmo. Então, às vezes alguém está falando, e eu normalmente, às vezes, antes de dar conta disso, eu queria resolver. Para que eu já vou dizer o que tem que fazer, né? Com boa vontade, mas nem sempre é assim. Mas a pessoa precisa falar, e com isso ela desafoga aquilo que está sufocando ela. E nesse decorrer do falar, ela já vai refletindo sem perceber sobre tudo que está se passando. E só o ouvir, então, ficar em silêncio vai fazer um bem para essa pessoa. Temos que saber disso. Às vezes a pessoa precisa falar. Então, nós ouvimos pacientemente. Tá? Pela mensagem de esperança, também é possível a prática da caridade, para quem não vê senão desalento e caos na sua própria estrada. Então, novamente, né, a pessoa está sem esperanças, né? Está desanimada, tem que enfrentar tantas coisas, tantos desafios, tantas discriminações, tantas indiferenças no seu caminho, né? Ele tem que enfrentar isso aí. Então a gente lança uma mensagem de esperança, ou seja, olha, não bem da mesma forma, mas eu também já enfrentei isso, tá? E passou. Eu não me deixei abalar. Lá no centro espírita que eu trabalho, ou que eu participo,
várias pessoas eu tive conhecimento que estavam em situações assim. Foram lá, ouviram as palestras, pensaram no que ouviram, procuraram colocar em prática e hoje sua vida mudou, pacificou esse abalo que estava atormentando todas elas. Então nós estamos dando uma mensagem de esperança, sinalizando o caminho. E não estamos praticamente entregando nada de material, é claro, mas entregando muito daquilo que a pessoa precisa. Também pelo dizer não, né? Às vezes alguém nos procura e está prestes a mergulhar em pântanos de alucinações, contando com o nosso aval. Ou seja, alguém teve um dia ruim no seu trabalho, nas relações que ele manteve durante o dia, e vem desesperado para nós, assim, não pode mais, eu não aguento mais isso, não vai ficar assim, porque, enfim, tudo tem um limite. E a gente vê que a situação foi difícil que ele vivenciou, e a gente vê que a solução que ele está projetando para essa dificuldade vai criar mais dificuldade, vai deixar as coisas piores do que já estão. Então a gente pega, percebendo isso, a gente não diz, eu faria o mesmo, tu sabe. Não. Olha, eu não sei se essa escolha seria a mais adequada, né? Não sei se ela seria a mais adequada, porque, afinal de contas, pode que tu venha te arrepender. Se é na relação de trabalho, pode que tu perca o emprego, tu tem os teus compromissos, tu tem as tuas coisas que tu tem que honrar. Então, segura na oração, enfrenta um pouco mais e deixa passar, e quem sabe logo isso aí se desfaz, tu procura um outro espaço, um outro local de trabalho, se for o caso, mas não te atira nesse caminho tão dificultador da caminhada. Então nós dizemos não, com amorosidade, querendo que ele faça o melhor por ele, tá? Caridade. E pela oferta de um livro espírita, né? Alguém que procura caminhos neste mundo que nós nos encontramos, que nos deixa todos nós ennovelados nos cipoais, né? De concepções intelectuais, ou seja, o que vale no nosso mundo, com raras exceções, mas é a tônica, né? Estamos ainda num planeta de provas e expiações, então é a aparência, é o ter e é o ostentar, né? Para ser algumas coisas aí. E aí a pessoa que diz assim, poxa, mas tudo bem, e os meus valores de respeito, de solidariedade, de cooperação, né? Como é que ficam? Isso não vale nada, isso é tão importante para mim, vou rasgar tudo isso, vou largar. E aí então, a oferta de um livro espírita vai mostrar para ele que aos olhos do Pai Maior, isso que ele tem de respeitar a si mesmo, o próximo, ser grato, não praticar o mal, se esforçar para seguir um bom caminho, isso é muito valorizado, isso talvez é o que mais interessa na nossa caminhada. E aí ele lendo aquele livro, ele vai dizer, não, posso seguir. Eu vou ter que vivenciar essas coisas que são coisas do mundo, mas eu não preciso me sentir o último, ou porque eu não tenho, ou porque eu não ostento, ou porque eu não aparento alguma coisa, né? Então a oferta do livro espírita, quando bem lido e bem indicado, vai fazer ele poder desfrutar dessa consciência nova, né? Eu sou um ser com a minha caminhada independente da caminhada do mundo, né? Nós somos únicos e temos opção de trilhar o caminho com aquilo que é os nossos dons, a nossa aptidão e nossos auxílios, né? Bom, então aí nós já sabemos como é que podemos praticar a caridade, com esse desejo enorme, né?
que o bem aconteça. Bom, mas outras coisas precisam ser adquiridas, algumas qualidades precisam ser adquiridas, né? Então, dentro desse contexto, nós precisamos desenvolver a capacidade de suportar as diferenças, né? Normalmente a gente tem os amigos são sempre aqueles que pensam que nem a gente, né? Quem não pensa que nem a gente não é teu amigo assim. Não, calma, todos nós somos diferentes. Temos que suportar as diferenças. Ser diferente não é ser ruim, ser diferente é ser diferente, todos somos. Temos que ter a capacidade de suportar os estágios evolutivos de cada um. Então, por exemplo, alguém te diz uma coisa, rapidamente ele absorve, o outro tem que dizer 2 vezes, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá? O amor, a amorosidade vai fazer com que não tenha problema nenhum. As limitações de entendimento, o modo particular de enfrentar a vida. Existem muitos caminhos para a gente solucionar as questões que estão diante de nós. Então, desde que a pessoa chega ao ensinamento, chega ao esclarecimento, e a pessoa tem o seu jeitinho de conduzir os seus passos, está tudo certo. Então, para praticar a caridade, nós temos que aceitar, perceber isso e continuar firme, né? Senão a gente diz uma coisa para alguém, faz isso, eu tenho que fazer, se ele não fizer daquela forma, eu já fico bravo, e aí já deixo de ter amor por ele, porque ele não fez como eu queria. Não, ninguém precisa fazer como a gente quer. Alguém precisa fazer o melhor para si. E a gente tenta contribuir para que isso aconteça da maneira que ele sabe que ele é capaz de fazer. Então, as virtudes da benevolência, que é, acordei, olhei para o meu irmão, olhei para a esposa, para os filhos, sempre com bons olhos, né? Nada de acordar com peso, não acordei, olhar para tudo com bons olhos. Essa é a benevolência. O que nós queremos com alguém, olha para nós, eu não fiz nada, olha para mim com bons olhos. É isso que nós vamos fazer. Que seja dócil conosco, sejamos dóceis com o outro, né? E assim, benevolência, né? Indulgência, como eu já referi anteriormente, é dar um desconto frente a pequenas falhas, pequenas imperfeições que todos nós temos, né? É principalmente não criticar. Quando a gente vê alguma coisa diferente, o nosso caminho é a crítica, mas a crítica não acrescenta nada. E quem tem amor no coração não critica, ele orienta, ele esclarece, ele faz uma aproximação que faça a pessoa se dar conta do que ela pode fazer de melhor para si mesma. Tá? E temos que desenvolver o perdão. Tá? Eu sempre, quando eu falo do perdão, eu digo assim, vamos começar por desculpar, né, as ofensas, né? Porque às vezes é tanta coisa difícil, nós estamos no caminho evolutivo, então desculpar as ofensas, às vezes nem isso nós queremos, né? Me ofendeu, eu já devolvo na hora. Então, é preciso entender qual é o que é o perdão sob o olhar do nosso Pai Maior e o olhar do nosso Cristo amado. O Cristo nos revelou o seguinte: amai mesmo os vossos inimigos. Puxa vida, né? Tem que ter amor para fazer isso, né? E a gente imagina que é muito difícil, só quando eu for no Cristo, só quando eu for muito melhor do que eu sou, que eu vou conseguir fazer isso. Mas não é assim, tá? É diferente, nós já podemos fazer isso aí. Por quê? Porque os Espíritos de Luz nos esclarecem o que o Cristo quis dizer com isso. Então, na questão 887 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade de luz: olha, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Tudo bem. E eles nos respondem: sem dúvida, não se pode ter pelos nossos inimigos o mesmo amor terno e apaixonado que nós temos pelas pessoas que nos amam, que nos querem bem. Não dá para ter.
Mas tudo bem, não é isso que o Cristo quis nos dizer com amai mesmo os vossos inimigos. Ele quer nos dizer o seguinte: amar os inimigos é tudo que nós estamos falando antes aqui, é não desejardes o mal, tá? Naquilo que sair de nós para eles, mesmo que o mal esteja ali rondando, é o bem, seja na oração silenciosa, seja no pensamento, seja nas vibrações, né? A gente fez as vibrações aqui para os familiares, né? Mas a gente poderia ter incluído, e alguém incluiu, eu me esqueci, está tudo bem, incluiu uma pessoa que não gosta tanto da gente, né? E vibrar da mesma forma. É isso que é perdoar, não desejar o mal. Então ficou bem mais fácil, né? Perdoar, segundo a recomendação do Cristo, não é algo que seja difícil para nós, não desejar o mal. Então, eu diria assim, perdoar não é concordar com a ofensa. Eu não perdoo porque aquilo não passa, né? Então, não, perdoar não é concordar, perdoar não é aplaudir a ofensa, não é assinar embaixo da ofensa, não é dizer que a ofensa foi boa. Não é nada disso. É simplesmente não desejar o mal do ofensor. Então daqui para frente nós vamos poder perdoar, tá? Segundo os ensinamentos do Cristo. Vamos tranquilo, tá? Isso é tão bom, porque se a gente não faz isso, né, a gente vai se impregnar pelas vibrações negativas do ofensor. Então, por exemplo, a pessoa está na boa, acordei dócil, olhando tudo com bons olhos, etc e tal, desculpando, né, não criticando, e alguém vem e faz alguma coisa que eu não gostei. Eu estou na vibração boa, ele está numa vibração deletéria, né, negativa. Aí ele faz isso e eu devolvo na mesma moeda. Bom, aí, quando eu devolvo na mesma moeda, quer dizer que eu abracei aquelas vibrações negativas e multipliquei-as aqui e devolvi. Quando isso ocorre que eu fico na mesma vibração dele. Se eu fico na mesma vibração dele, ocorre o seguinte, ou se não ficar, também vai ocorrer o seguinte: as vibrações que nós temos, elas atraem vibrações semelhantes. Então, quem vibra numa vibração negativa, de ódio, de vingança, de rancor, de ofensa, esse alguém vai atrair, mesmo que ele não saiba, mas agora fica sabendo, né? Todos nós, encarnados e desencarnados que estamos aqui, ele atrai para ele vibrações da mesma natureza. Então, se ele estava ofendido, se ele estava raivoso, ele vai ficar mais raivoso, rancoroso, mais rancoroso, né? E aquele que recebe a ofensa e perdoa conforme o ensinamento do Cristo, ele não abraça essas energias, ele fica na dele. Ele só muda, por aqui eu não vou desviar um pouquinho mais por aqui, se abraça na oração e segue. Entendeu? O resultado das vibrações negativas fica com aquele que detém, ou com aquele que se abraça nelas. Por isso que perdoar é tão bom, porque perdoar é muito, muito bom para quem perdoa, porque quem perdoa às vezes não está naquela vibração, e o outro lança. Se eu não abraço, eu estou livre. Agora não é tão bom para quem não foi o ofensor, porque o ofensor está impregnado daquelas vibrações, ele acha que esse é o jeito de tocar a vida, pisando em cima dos outros, judiando, né? Criando dificuldades. Isso é um problema dele, não fica com ele. Então eu perdoo, às vezes eu não perdoo porque ele não merece, não, eu perdoo porque eu mereço. Eu mereço estar livre dessas vibrações. Isso não é meu, fica contigo. Tá? Então é um segredo muito, muito legal a gente entender. Por isso que o livro espírita vai nos reposicionar na caminhada. Por isso que o centro espírita é muito importante. É importante a gente vir, prestar atenção, ler, reler, voltar, né? E aí nós vamos fazendo uma caminhada que vai simplificando o nosso caminho, porque nós nos confundimos muitas vezes
em qual medida, qual a postura que nós devemos tomar para seguirmos bem. Então nós queremos o nosso bem e às vezes somos surpreendidos por uma reação nossa, né? Que equivocadamente seria adequada, mas não é. Então, existem agora outros obstáculos invisíveis em nós que precisamos enfrentar, tá? São eles o orgulho e o egoísmo, né? Poxa vida, eu tenho que ser caridoso, Cristo me ensina esse caminho, é um caminho tão belo e é salvador, né? O Cristo veio nos salvar e nos trouxe essa chave, né? E eu sou orgulhoso, sou egoísta. E aí o que acontece? Por que o orgulho e o egoísmo não pode existir em nós? Temos que trabalhar para podermos praticar a caridade, para vivenciarmos o amor. É o seguinte, o orgulho, desculpa aqui, confundi aqui, só um aqui. Isso. Opa, fiz uma mistura aqui. Agora sim. O orgulhoso é aquele que se sente melhor que os outros. Ele não entende a questão da igualdade. Você que é caridoso, tem que entender que, ora esse precisa, ora eu preciso, né? E se eu achar que eu nunca vou precisar, eu nunca vou ser caridoso, porque eu não vou precisar do outro. Então, o orgulho leva a quem detém essa característica a desprezar os outros, a achá-los indignos da sua presença, da sua atenção. Então, para identificar mais o orgulhoso, é assim, o orgulhoso normalmente é preconceituoso, é discriminador, se acha melhor que os outros. Esse é o orgulhoso. E nós precisamos identificar sem nos atormentar. Então, se eu tenho essa característica, vamos apagando ela, isso aí não traz nada. Nos afasta do caminho do amor que o Cristo nos ensinou. Então, se eu sou assim, é claro, eu não vou conseguir praticar a caridade com essa característica. E o egoísmo igualmente, ou seja, aquele que o detém sempre vai querer tudo para si, né? E quando eu quero tudo para mim, como é que eu vou praticar a caridade? Com o desejo de que o outro seja beneficiado. Não é possível. E às vezes essa obsessão de querer tudo para si faz com que o egoísta queira aquilo que é do outro. E de tal forma que às vezes vai buscar subtrair aquilo que é do outro, se apropriando, né, de tudo isso. Claro, um proceder dessa natureza não é compatível com a caridade, porque a caridade não é tirar do outro, mas é alcançar ao outro com amor, com desejo de que ele faça o melhor, né, dessa inter-relação que está se estabelecendo, né? Um outro equívoco que é importante, o Centro Espírita vai nos esclarecendo sobre várias coisas. Uma olha num dia, outra olha no outro, mas vamos dizer assim, não são poucas as pessoas que afirmam que se alguém sofre é porque fez por merecer, né? E que nós não deveríamos intervir para que não as impeçamos de cumprir os seus resgates com a lei divina. Bom, claro que não caberia a nós duvidar do fato de que os padecimentos de qualquer ordem estão alicerçados em necessidades profissionais e expiatórias. Conviria, porém, lembrar que Deus não se equivoca. E deveríamos então pensar, mas por que eu estou diante desta pessoa? E aí a resposta é a seguinte: Deus, na sua infinita sabedoria, aproxima aquele que precisa receber daquele que precisa aprender a dar. Tá? Esse que é o segredo. Então, a dor e o sofrimento têm a ver com o outro. Tudo bem. Mas o fato dele estar diante de mim tem a ver comigo.
Aí que está a questão toda. Então, se eu tenho amor no coração, eu não sei diferente. Eu não posso fazer o que ele deve fazer por ele, mas eu posso fazer o que estiver ao meu alcance. Bem, dentro desse contexto, a espiritualidade de Jesus, sabendo das nossas dificuldades, do caminho longo que nós temos que trilhar para seguir os passos que nos vão conduzir a uma elevação moral e espiritual, ela nos alcança a motivações, e são muito lindas, tá? Elas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, itens 12 e 16, e no capítulo 15. Então, vou dizer para vocês assim, eles olham para nós aqui, como nós estamos, e dizem assim, está escrito lá: homens de bem, homens de boa e firme vontade, univos cada vez mais para amplamente propagar a caridade, posto que no exercício mesmo desta virtude, que é a caridade, encontrareis a vossa recompensa. Ou seja, não há alegria espiritual que ela não proporcione já na presente vida. E também acrescentam: aquele que pratica a caridade colherá pelo cêntuplo. É muito legal ouvir isso aí. Colherá pelo cêntuplo o que houver semeado em benefício dos seus irmãos de caminhada durante a sua jornada. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito, que é amarmos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais sem o devotamento ao próximo. Então, e assim vamos nós. O Espírito de Emmanuel, nos alcança também algo muito motivador. Ele nos diz o seguinte: as tuas boas ações serão o teu advogado nas horas em que mais precisares. Então nós vamos acertando, resbalamos, e aí vamos sofrer porque fizemos alguém sofrer, mas as nossas boas ações vão fazer um contrapeso e vão minimizar as consequências das nossas ações. Então, uma coisa muito legal, E agora, então, para concluir, eu trago uma mensagem do nosso Divino Mestre, que nos diz, conforme consta do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, nos diz o seguinte: agora que sabeis de todas essas coisas, bem-aventurados sereis se as colocais em prática, se as vivenciares. Desta forma, Jesus nos convida a pensarmos em toda a sua mensagem de amor e nos convida a prosseguirmos no esforço de praticarmos a verdadeira caridade. Isso porque é por meio dela que encontraremos a felicidade que está reservada a cada um de nós por determinação divina. Que possamos aceitar esse convite de Jesus. Muita paz.